Concordando. Ah, então tá bom. Ok. Então, nós vamos iniciar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a composição, né, das tribos e vamos falar mais especificamente sobre três tribos: a tribo de Ruben, a tribo de Simeão e a tribo de Levi, tá bom? Então, irmãos, olha só. Jacó, como a gente sabe, o Senhor deu um novo nome para ele, Israel. Deixa eu ver aqui. Ó, divina. Então, como eu estava falando para vocês, Jacó, né? Foi dado um novo nome para ele, e esse novo nome foi Jacó, ó, Israel. E assim, Israel não é apenas um país, mas ele também é o nome de um homem e sua posteridade. A casa de Israel, gente, a gente vê que ela se tornou o quê? Muito numerosa, tá bom? Então a gente vê que esse significado de Israel, igual nós temos lá, né? É, o país de Israel, não é ligado só a esse homem tão especial que, que foi Jacó, tá bom? Agora, para a gente entender a questão das tribos, a gente tem que se ater a algumas questões. Quais são essas questões, irmã Valéria? Olha só. Ele teve 12 filhos, né? E aí, para simplificar, esses filhos eles foram se tornando correspondente a tribos, tá? Mas a configuração das tribos de Israel era muito mais complexa que isso. Então, nós temos que nos ater a três pontos bem importantes. Embora as tribos elas sejam representadas pelo número 12, o número real de tribos variou durante algum tempo no Velho Testamento. Então, em diferentes épocas, havia tribos que não estavam dentro da lista, no caso Simeão, que a gente pode ver que ele foi excluído lá em Deuteronômio 33, e outras tribos e meias tribos foram adicionadas, né, que a gente pode ver lá em Josué 17:1 e 22:1, tá? A tribo de Levi, ela não foi contada. Então, por quê? Porque essa tribo, ela é uma tribo diferente. Então, por causa da rebeldia dos israelitas, o que aconteceu lá no Velho Testamento? Eles perderam a oportunidade de ter o sacerdócio de Melquisedeque. E aí eles receberam um sacerdócio menor, que foi administrado por Levi e seus descendentes. As bênçãos do sacerdócio, elas eram destinadas a todas as tribos, mas a autoridade do sacerdócio foi dada apenas aos levitas. Assim, os levitas, eles não recebiam terras de herança, mas eles foram espalhados entre todas as tribos. E quando Moisés, ele teve que levantar candidatos, né, para o serviço militar, o Senhor aconselhou Moisés para não contar a tribo de Levi. Por quê? Porque o dever dos levitas os isentavam deste serviço, né? Então, assim, a gente vai compreendendo aos poucos, né, sobre a importância dessas tribos e como que elas foram se configurando ao longo do tempo, tá? Valéria, Oi. só para lembrar. Tá para ouvir, né? Vocês estão ouvindo meu esposo? Sim. Sim. Então, essa questão da tribo de Levi não dever participar de guerras, fica bem claro quando Davi quer erguer o templo, né? Que posteriormente quem ergueu foi seu filho. E o próprio Senhor manda o recado para Davi, que embora fosse um gesto, né, nobre e honroso de querer levantar o, o templo, ele fala que o Davi não teria essa honra porque ele havia sangue nas mãos dele, embora tenha sido através de guerras justas, né, buscando defender o povo de Israel, mas ele tinha sangue. Então, isso mostra
a grandeza e a responsabilidade de nós, portadores do sacerdócio, de honrar a paz, né? A mansitude, de propagar sempre a paz, e não a guerras, e nem se envolver em contendas, e nem em discórdia. Um portador do sacerdócio, ele deve sempre buscar pacificar, e nunca gerar contendas, né? Tá bom? Então, por isso que a gente precisa refletir nisso, a questão desse sacerdócio, por que foi privado. Não porque eles não seriam grandes guerreiros ou grandes, né, soldados, mas eles deveriam se manter afastados dessas coisas. E hoje é ordenado a nós que façamos o mesmo. Ok. Então tá, irmãos. Alguém teria alguma pergunta do que nós já falamos? Não? Ok, então vamos continuar. Nós sabemos que a tribo de Levi, né, os levitas assim que foram mais conhecidos, no caso é Moisés e seu irmão Araão. Devido à retidão de Araão, os seus descendentes eles tornaram-se os sacerdotes e os primogênitos de cada família se tornaram os sumos sacerdotes presidentes, no que mais tarde nós seria chamado de sacerdócio arônico, tá? Eu acho interessante, gente, é que, por exemplo, o profeta Joseph Smith, só estudando a Bíblia, vocês acham que ele conseguiria fazer todas essas relações do sacerdócio, das divisões desse sacerdócio, da atuação desse sacerdócio, da importância das tribos? O que vocês acham, na opinião de vocês? Partindo só da inteligência dele. Na minha opinião, não, ele não conseguiria muita coisa, não, porque além de ele ser um garoto, ele era um garoto rural, com pouco conhecimento, instrução, ele não teria essa capacidade intelectual, não, ser Urim Tumim, não. Uhum, isso Essa é a minha mesmo. opinião, né? Porque eu trabalho com crianças e jovens, a gente sabe que tem hora que a inteligência deles é meio complicada, né? Então, você imagina aquela época do Joe Smith. Então, não era Isso. muito fácil, eles não tinham muito acesso ao conhecimento. E hoje, o que que então, se ele não pode contar, por exemplo, com essa inteligência dele, e Joseph Smith, ele tinha muito estudo? Não, tinha não, estou chamando ele de burro, não, tá? Não, na verdade, ele não teve, né, irmã Natália, muita oportunidade de estudo, né? Isso dá, porque a gente trabalha com o Porque pai, nas coisas eles rurais, você tinham, sabe, né? A gente que pois trabalhou é, com escola, com criança eles, rural, a gente sabe das dificuldades deles. Não é igual os uhum, meninos urbanos. isso mesmo. E aí, ele contou com quem, então, irmãos? Com Com o quem Pai que Joseph? Celestial e Jesus Cristo. E com a Buscou luz revelação, e né? conhecimento. Ele buscou luz e conhecimento. Isso mesmo. Estudando sobre a coligação de Israel, o meu testemunho do Evangelho, ele tem aumentado assim a cada dia, porque como a irmã Natália falou, né? Quando a gente busca, a gente recebe luz e conhecimento, né? E eu sou muito grata assim porque o que acontece, gente, estudando a vida dos filhos de Israel, eles eram uma família perfeita, hein? O Era que igual a vocês acham? gente, igual a nossas famílias. Com alegria, tristeza, lutas, batalhas, conquistas, derrotas. Né? Brigas, né? Sim, Ciúmes, né? Igual eles tinham ciúmes de José, eles venderam José, né? Mentiram para o pai que José tinha sido devorado. Então, assim, eles mataram uma cidade, né? sim. Assassinaram igual Simeão
e Levi, eles mataram, né, Mataram. a cidade, destruíram a cidade de Siquém. O que a gente pode aprender com isso, gente? Apesar deles serem tão imperfeitos, o Mas hoje, Senhor, ele levantou uma posteridade, ele fez uma divisão de tribos, ele deu promessas. O que nós podemos aprender? apesar de tudo que o José sofreu, né, também se não fosse por iniciativa de Judá, né, que não queria derrubar o sangue inocente do irmão, ele não teria Aham. perdido e se tornado o que ele se tornou e salvou a própria Israel. E, A e gente por aprende, né, Valéria, que o Senhor, ele capacita aqueles a quem ele escolhe, né, que somos Exatamente. realmente imperfeitos, né, mas com a mão do Senhor, tudo fica perfeito. E por meio de pequenas coisas, né? O Senhor ele faz grandes obras. Ele realiza grandes obras. E nós podemos aplicar isso também aos nossos chamados na igreja, né? O Senhor, ele nos chama, mas ele também o quê? Ele nos capacita, né? Nos nossos chamados, nas nossas famílias, nas nossas dificuldades, é como ele fala, né? Ele torna as nossas fraquezas as nossas fortalezas. Bom? Quem levantou a mão? Rodrigo. É interessante nós lembrarmos, na semana passada nós estudamos no Vem Segue-me, a sessão 4, né? Uhum. E nós vemos que o Senhor lá, ele dá algumas coisas que cabe aí e serve para nós lembrarmos que o Senhor sempre trabalhou e sempre disse que ele usaria as coisas pequenas, as coisas simples, né, as coisas fracas do mundo para bater as fortes, as sábias, né, como a irmã comentou, Joseph Smith, ele não tinha, né, grande estudo, até mesmo porque naquela época não tinha escola como hoje, né? Naquela época os membros da família que pagavam o professor, né, eles tinham que pagar o professor para dar aula, né? A comunidade tinha um professor, todo mundo ajudava a pagar, né? Então Joseph trabalhava na roça. Hoje nós temos antepassados aí há poucos anos que quando vivia na roça já tinha muito pouco estudo. Então, o Senhor, ele nunca quis cobrar muito da gente, né? Ele espera muito, mas ele nos deixa tão tranquilos nesse ponto que ele não cobra assim, você precisa ser perfeito para trabalhar, para fazer. Ele sempre utilizou os simples, os fracos. E muitas vezes nós até criticamos um pouco, né? Aquele irmãozinho que sobe lá no púlpito e dá um discurso, erra muitas palavras, né? Tem uma fala, às vezes, dificultosa, mas o Senhor quer isso, né? Ele quer que as pessoas progridam. O Senhor vai trabalhar com cada um de nós para que a gente progrida. E lá em Doutrina e Convênios 4, o que ele diz que ele espera só? Que a gente tenha o desejo de servir. Não importa quão falhos nós somos, como os filhos de Israel eram falhos, né? Passavam o outro para trás, faziam muitas coisas, né? Mas mesmo nós falhos, o Senhor disse: se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Enquanto tivermos esse desejo, nós podemos trabalhar na obra do Senhor e crescer nela cada vez mais. E a gente é sempre abençoado, né? Sempre abençoado pelas coisas que nós fazemos dentro do Evangelho. E o Senhor, a gente tem que lembrar que o Senhor ele tem um padrão, né? Ele sempre procura, até interessante, enquanto o irmão estava falando, eu lembrei do filme da igreja, em que o profeta Joseph Smith foi procurar o pastor, que ele tinha uma intimidade, e comenta da primeira visão para ele. E esse pastor fala assim, mas se o Senhor tivesse que se apresentar a alguém, teria procurado uma pessoa de mais instrução, de mais conhecimento, e não a pessoa do campo como você. E aí, você não acha? Aí Joseph fala para ele, mas talvez ele procurou a mim porque eu também o procurei, né? Aí a gente vê a simplicidade que, por exemplo,
quando foram escolher o primeiro rei de Israel, Samuel escolheu um cuidador de jumento, que Saul era um cuidador de jumento. Depois, quando foi escolher o segundo rei de Israel, foi Davi, que era um cuidador de ovelhas. Então, sempre de pessoas humildes, de famílias bem humildes daquela tribo, o Senhor tirou. Da mesma maneira como foi os percussores das tribos, né? Que tinham seus defeitos, que tinham as suas coisas. Por isso que a minha esperança, por exemplo, a minha filha está indo para a missão. Então, ela está fazendo algo que eu não pude fazer. Então, a tendência é que, se ela se manter fiel e leal aos convênios que ela está fazendo, irá fazer durante a vida dela, os filhos dela vão ser muito melhores do que eu e do que ela, porque essa é a tendência do Evangelho. É aí aperfeiçoando não só a gente, como as nossas heranças, nossas gerações. Então, a gente precisa entender isso. Por isso que, quando uma pessoa sai do Evangelho, ela não está levando só ela consigo para fora do Evangelho. Ela está levando toda uma posteridade. Embora os filhos de Israel tivessem suas dificuldades, eles nunca abandonaram a herança do pai, nunca revogaram a herança do pai. Tanto que respeitaram até quando ele foi abençoar os filhos, eles respeitaram quando ele decidiu abençoar os filhos de José. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento com relação à posteridade de gerações, que as tribos de Israel traz muito à tona. Uhum. Legal, é muito bacana isso aí, irmão. Realmente, é bem interessante, né? O Senhor, a gente às vezes esquece desses detalhes, né? O Senhor sempre usou as pessoas simples, né? Nós vemos lá Moisés, né? Moisés tinha seus defeitos, né? Tinha uma gagueira, né, irmão? Enoque. E é interessante, esses dias eu estava vendo uma associação muito bacana, que o Senhor, ele entende tanto as nossas dificuldades, que o Senhor, ele se comunica conosco da maneira que a gente entenda, né? Então, quando ele chamou lá Moisés para guiar o povo, né? Naquela época, mexia muito com ovelhas e tal, então ele sempre chamava para ser pastor de ovelhas, né? Ensinava nesse sentido. Quando ele chamou os seus apóstolos, né, no Novo Testamento, eles eram pescadores. Então, o Senhor usou uma linguagem que eles entendiam. Vamos pescar e agora vocês vão ser pescador de homens. Né? Nós vemos que Joseph era fazendeiro e ele ensinou muito sobre a ceifa que estava pronta para a colheita. Então, o Senhor, ele sempre fala com a gente de modo que a gente vai entender. Né? É muito assim, o amor que o Senhor tem por nós, de usar o nosso nível para nos ajudar a entender o Evangelho, é muito gratificante. Então, irmão, só como é que se diz? Relembrando aqui. Os 3 tópicos que o irmão ele fala, Brad Wilcox, ele fala o seguinte, que nós temos que compreender essas 3 coisas, que nem sempre no Velho Testamento haviam 12 tribos, né? Teve época que teve tribos que foram suprimidas, teve épocas que teve tribos que foram adicionadas, tá? A tribo de Levi, ela não foi contada, por exemplo, ela não foi contada entre os homens que foram levantados para o exército, e ela também, ela não era contada só exatamente como uma tribo, ela não tinha um território só para si. Ela era dividida em vários territórios de todas as tribos, tá bom? E o terceiro tópico é que José, ele recebeu o direito da primogenitura, como nós já vimos anteriormente, né? José, o filho de Jacó e Raquel, ele foi um caso especial. Por quê? Quem era o primogênito? Era Rúben. Rúben, ele era o filho mais velho de Jacó, né? Só que o que aconteceu? Rúben, por ele ter direito à primogenitura,
ele teria uma porção dupla. Portanto, é lógico que, em vez de uma tribo, Rubem ele poderia ter tido 2 tribos. No entanto, por causa de um problema de moralidade, o fato dele ter dormido, né, com a esposa do seu pai, a Bila, cometeu adultério com ela, ele perdeu a sua primogenitura. Então, o que aconteceu? O direito de primogenitura, incluindo a tribo adicional, não foi passado a Simeão. Por quê? Seria passado para Simeão se Simeão tivesse somente uma esposa. Mas foi passado para José, que era o primogênito da sua segunda mulher. Tá? A maioria das pessoas acha que José ele ganhou a túnica de várias cores porque ele era o favorito do seu pai. No entanto, o presidente Russell M. Nelson esclareceu o seguinte. Alguém pode ler para mim? A primogenitura foi para José, por isso que ele recebeu o casaco de muitas cores. Não era porque ele era um filho favorito, necessariamente, foi porque ele era o filho da primogenitura e a única carregava essa designação especial. Então, a questão, gente, da túnica colorida que ele recebeu, não era apenas porque ele era o filho favorito, mas era um símbolo de que sobre ele estava recaindo a primogenitura. Isso fica tão claro que quando eles prendem José, eles acusam José de querer se tornar senhor deles, né? Estar acima deles, porque a túnica representava isso. E cabe também lembrar de que José Israel teve 2 esposas porque ele foi enganado, porque senão ele teria só tido uma esposa, que é a esposa que realmente fez parte do convênio com ele, porque a outra ele tomou, mas não foi feito o convênio, né? Assim, como eu posso dizer, não foi realmente legitimado isso. Embora fosse do convênio, todos fossem do convênio, a legítima esposa era a Raquel, né? Uhum. A Raquel. Que era a sua amada, né? Uhum. Então, olha só, irmãos. Aí nós vamos ver. Alguém levantou a mão? Lidu? Oi. Quer falar? Você quer falar? Sim, porque assim, através de José, ele ganhou a túnica, né, colorida, e os irmãos dele se vingaram dele, porque ele foi abençoado com a túnica por causa do seu grande esforço em guardar os mandamentos do Senhor. Então, Isso. seus irmãos revoltados fizeram o que fizeram com ele, né? Jogaram no poço, abandonaram para que ele morresse. E na sua visão temporal também, eles não, assim, não compreendiam por que a primogenitura, né, tinha que passar para eles, né, Lidu? Exatamente. Tinha que passar exatamente para José, né? Aham. Assim como Lamã e Lamel também não entendiam porque que Neto tinha que ser o O líder líder, dele. né? Eles não entendiam. Então tá bom. E a gente vê que as coisas do evangelho vão se entrelaçando, né? Então, Rubem, o significado do nome dele é eis um filho. Ele era filho de Israel e Leia, que era Jacó. E o símbolo da tribo de Rubem é uma palmeira. E a localização no acampamento de Israel ficava ao sul. Bênçãos e características e responsabilidades. Então, seria o mais excelente em alteza e o mais excelente em vigor. Mas ser impetuoso como a água perdeu a sua alteza. Olha que lindo, né? Uhum. Então, viva Rubem e não morra, e que seus homens não sejam poucos. E, gente, interessante que mesmo assim, ele tendo essa fraqueza de moralidade, né? Quando jogaram José no poço, o que aconteceu? Ele tinha a intenção de ir à noite
e libertar José. Tanto que quando eles falaram assim, nós vamos matar ele, o que que aconteceu? Ele foi o primeiro a falar assim, não, em vez da gente matar ele, vamos vendê-lo, né? E a gente vê assim que, apesar dessa fraqueza da moralidade, ele tinha um bom coração. A tribo de Ruben era a 7ª em população. No último censo, feito 38 anos depois, pouco antes da entrada em Canaã, o seu número tinha diminuído para 43.730 pessoas, né? O que colocou-a no 9º lugar. A gente pode ver isso em Números 26:7. E como a gente viu aí, a localização dele era do lado sul, acompanharão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens, e o seu chefe é Elisu, filho de Sedeu. Aí tem a tribo de Simeão, que o significado de Simeão é ouvindo. Os pais é Israel e Leia, o símbolo é uma casa ou cidade, e a localização no acampamento dele também era ao sul, né? Bênçãos e características e responsabilidades. Sua espada é instrumento de violência. Então, Simeão, ele ficou marcado, né? Tanto ele quanto Levi, que a gente vai ver que os dois, eles são agrupados por causa da sua traição contra os homens de Siquém e pelo que eles tinham feito a sua irmã Diná, tá? Então, eles ficaram marcados por causa dessa decisão, né, tão porque o pai, cruel deles, né? Israel, havia feito um acordo, um né? acordo com a tribo, dizendo que ia perdoá-los, e o próprio príncipe lá, se não me engano, Aceitou a circuncisão, né? Porque ele cometeu o ato com ela, mas ele queria despojar, ele se apaixonou realmente por ela, né? E queria tomá-la realmente, casamento e tudo. E quando o Israel viu que ele realmente ele gostava da filha, então ele não tinha mais outro jeito a não ser a aceitar isso. E eles aceitaram a circuncisão, fazer parte do convênio. E aí não foi só uma traição em si, assim, não foi só uma coisa de fúria, mas foi a traição da palavra do pai, e também do convênio que eles haviam feito, né? Eles fizeram um convênio. Verdade. A tribo de Simeão, gente, era a 5ª tribo na ordem de marcha. A sua pedra no peitoral do sacerdote era a safira. A sua pedra no ombro direito era a ônix. Ele ficou preso na prova que José fez a respeito dos seus irmãos, porque, na verdade, foi ele que deu a ideia de matar, né? Matar José. A gente já vê isso aí, né? A espada é o símbolo da tribo de Simeão. Então, Simeão tinha essa coisa de se mover com violência, com ira. Ele demonstrava uma inconstância emocional, tá? As 12 tribos de Israel e suas bandeiras, achei isso muito interessante. Cada uma das 12 tribos tinha a sua própria bandeira, que corresponde ao seu símbolo estampado nessa bandeira. E a cor da sua bandeira, ela era paralela à cor da pedra de cada tribo que vinha no peitoral do sumo sacerdote. Então, na maioria dos casos, o símbolo da bandeira correspondia à bênção que foi dada à tribo por Jacó antes do seu falecimento. E a simbologia do serviço da tribo é uma simbologia espiritual. A gente fica imaginando, né? Quando Moisés chama as tribos. Eu assisti um filme, né, que na saída do povo de Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos. Na saída do povo de Israel lá do Egito, Moisés, né? Manda que os portadores dos estandartes ficassem à frente de cada tribo. E aí Josué começa a gritar, né? Aí quando Josué fala, tribo de Levi, tribo de Ruben, aí eles levantavam as suas bandeiras, os né? Estandartes. Seus estandartes. Então, assim, realmente muito lindo. Aí a gente entra na tribo de Levi, que o significado significa junto. Ele também era filho de Israel e Leia. O símbolo, né, é um tabernáculo.
E a tribo de Levi, a localização no acampamento, na verdade, era ao redor do tabernáculo, sendo que os levitas, filhos de Gerson, ficavam a oeste, os filhos de Merari ao norte, os filhos de Araão ao leste e os filhos de Coate ao sul. Né? Então, as bênçãos e características e responsabilidades dessa tribo, como a gente colocou, a tribo dele também tinha a espada, né, como instrumento de violência. A responsabilidade dessa tribo sempre foi sobre o sagrado tabernáculo e o sacerdócio, e os personagens mais conhecidos é Moisés e Araão. Tá? Aí a gente está vendo a roupa, ó, do sumo sacerdote. Ele tinha esse peitoral, né? Esse peitoral ficava na parte peitoral mesmo. Uma bolsa quadrada de 20 centímetros. Nesse peitoral vinha as pedras de diferentes tipos e diferentes cores. Cada pedra dessa aí representa uma das tribos de Israel. Como a gente viu, a tribo lá de Simeão era Safira, né? E cada pedra tinha o nome da tribo de Israel, e por estar sobre o peito e o coração do sumo sacerdote, lembrava a representatividade de reflexão e do amor do Senhor a Israel. Só um pouquinho. Pode falar. Então, irmãos, olha só, quem é que portava esse peitoral? Quem era a pessoa que poderia portar esse peitoral? Ele tinha que ter o quê para poder portar esse peitoral? Alguém sabe? Só os descendentes de Arão. Sim, mas mesmo sendo descendente de Arão, ele precisava ter algo diferente dentro dos descendentes de Arão para poder portar esse peitoral. O sacerdócio. Sim. E o que mais dentro do sacerdócio? O Tá sumo, perguntando. Ele era o sumo sacerdote. Isso. Isso. O sumo sacerdote, ele é ofício de qual sacerdócio, irmão? sumo sacerdote. Sumo sacerdócio, ele pertence ao sacerdócio arônico ou ao sacerdócio Sumo sacerdote. sumo sacerdote. Melquisedeque. Isso, olha só. Embora, só para poder refletir, embora É porque a gente pega o nome de Arão, né? Só lembra do sacerdócio arônico, né? Isso, porque é o sacerdócio menor, que foi o sacerdócio que o Senhor deixou entre as tribos naquele momento, porque houve aquela negação deles, né, de não receber o sacerdócio maior. Mas, mesmo assim, o Senhor providenciou dentro do sacerdócio arônico que esse sumo sacerdote, que é o ofício do sacerdócio de Melquisedeque, E travou. Congelou aqui, não tô ouvindo mais.
Eles avisaram no grupo, pessoal, que a energia acabou porque está chovendo aqui. Tá? E eles só estão esperando restabelecer lá para eles voltarem. Parece que a energia já voltou, tá? Oi, gente, minha conexão tinha caído. Vocês estão me ouvindo? Sim, Valéria. Agora Sim, sim. Valéria, sim. Ai, gente, desculpa. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu só finalizar lá, meu comentário. Pode finalizar. Então, irmão, só para finalizar aquele comentário que eu estava fazendo, é o seguinte: o Senhor ele se preocupou em deixar o sumo sacerdote dentro do sacerdócio arônico, um portador do sacerdócio maior. E quem é esse portador hoje em dia dentro do sacerdócio arônico, o sumo sacerdote? Alguém sabe? Dionísio sabe me responder, Dionísio? Tá fechado o seu áudio, Dionísio.
Quem é o sumo sacerdote dentro do sacerdócio arônico hoje, dentro da igreja? O bispo. Isso, o bispo. Tá bom? Então, eu estava aqui, enquanto a Valéria estava falando da organização das tribos, da forma, até mesmo da forma que era organizado dentro do tabernáculo, a gente vê uma ordem. O Senhor se preocupa muito com ordem, com organização. A gente vê a perfeição da igreja hoje por causa disso. Se a gente for comparar, não mudou nada. O procedimento do Senhor é o mesmo. Lá no início com Adão e chegou até nós hoje. A ordem é a mesma. Ele se preocupa em cada detalhe, ele não deixa passar nada. A gente aprende muito isso no templo, né? Os detalhes são bem importantes lá. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso. E ao sacerdócio. Quando nós formos falar de tribo, de coligação, a gente tem que preocupar muito com o sacerdócio. Ok, irmãos? Então, aqui a gente pode ver um pouco, né, da roupa sacerdotal. Tem a mitra, a pedra de ônix, o peitoral, o éfode, o urim, tumim, o cinturão, a túnica e a túnica branca. As famílias, irmãos, da tribo de Israel, da tribo de Levi, deixa eu ver esse negócio aqui, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi. É como a gente falou, a tribo de Levi, ela não tinha uma parte específica dentro do acampamento de Sião. Ela era distribuída ao longo desse acampamento. Assim como os bispos são distribuídos hoje. Né? E aí, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, irmãos. O sacerdócio, irmãos, ele é o poder e a autoridade de Deus concedido para a salvação e bênção de todos os homens, mulheres e crianças. E nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu quero dizer aos portadores do sacerdócio que estão aqui, que eu sou muito, muito grata por ter esse sacerdócio e por eu poder ser abençoada por esse sacerdócio. E é muito importante que vocês, portadores sacerdócios, se mantenham dignos, para que vocês possam abençoar o local onde vocês trabalham, a família de vocês, a comunidade, e não deixe nunca que nada e nem ninguém possa fazer com que vocês não acreditem no valor que vocês têm. Eu sei que o sacerdócio ele foi restaurado, que ele é real e que ele faz toda a diferença no processo de restauração. Essa igreja ela é verdadeira, principalmente por causa do poder do sacerdócio. Irmãos, eu presto meu testemunho, olha, não sai... As aulas, aliás, esse debate que a Valéria prepara, ela não me antecipa nada, ela não fala nada, ela somente comenta o teor, né, assim, o básico do básico do que ela vai falar. Mas, assim, não estava nada planejado tocar sobre esse assunto do sacerdócio, nem nada. Mas é algo tão claro e tão, assim, tá assim nas vistas, né, que dá para a gente perceber a importância desse sacerdócio. Eu nunca esqueço, quando eu fui ordenado ao sacerdócio de Melquisedeque, que um amigo meu, Edson Brito, estava na porta da sala quando o presidente me ordenou ao sacerdócio, o primeiro conselheiro, o presidente Pires, na época, e duas coisas foram que me tocaram muito quando eu recebi essa ordenança.
A primeira foi quando eu saí, passei na porta e ele me apertou a mão, me abraçou e disse: parabéns, agora você é um verdadeiro representante de Jesus Cristo. Aquilo para mim me chocou, porque eu tinha passado pela entrevista, eu tinha passado pela preparação que a gente teve, um curso de preparação para receber o sacerdócio maior, mas aquela palavra, simples palavra que ele falou, aquilo me chocou, aquilo fez ver o tamanho da importância que nós temos em importar esse sacerdócio tão sagrado, tão maravilhoso, que é o sacerdócio de nosso Pai Celestial. E ele decidiu entregar nas nossas mãos, como o irmão disse no início, de pessoas tão imperfeitas, de pessoas tão limitadas, mas que quando portam esse sacerdócio de maneira digna, eles são perfeitos e o poder é ilimitado, né? E a outra coisa foi quando eu recebi a minha linhagem do sacerdócio. Então eu sei da onde veio esse sacerdócio, de quem recebeu de quem, até chegar em minhas mãos. Por exemplo, o meu sacerdócio passa por Brigham Young, presidente Kimball, presidente Gordon B. Hinckley, Saulo Messias, que chega ao presidente Pires, que me ordenou, e que chega a mim. Essa é a minha linhagem sacerdotal, assim, do sacerdócio, né? E é maravilhoso saber isso hoje. Até isso o Senhor se preocupou que nós pudéssemos ter. Eu sei que Cristo vive. Ele é o sumo sacerdote, presidente desse sacerdócio. Ele fez por onde merecer esse magnífico ofício dele, que ele tem como nosso mestre, nosso redentor e salvador. Sei que ele vive, eu sei por mim mesmo que ele vive. Eu sei disso. E eu presto o meu testemunho, que quando agimos no poder da autoridade do sacerdócio, nós somos perfeitos. Em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje essa é a nossa roda de conversa. Nós falamos um pouco sobre a configuração das tribos, falamos sobre a tribo de Rúben, Simeão e Levi, e sobre a importância desse sacerdócio dentro da tribo de Levi. Na semana que vem nós vamos estudar mais 3 tribos, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, algum sentimento, a vez está com vocês. Pode falar, irmão Dionísio. Beleza. Eu cheguei tarde, né? Mas eu estava... eu cheguei tarde, mas eu vou me justificar. Eu estava com 2 portadores do sacerdócio que têm uma suma importância na minha vida. Eu estava com o patriarca da estaca Ceilândia e eu estava com o patriarca de uma estaca de Utah. Nós estávamos conversando ainda há pouco, né, numa videoconferência, e eu estava contando para eles justamente a importância do trabalho deles no reino do Senhor. Eu estava prestando meu testemunho para eles a respeito da minha bênção patriarcal, que foi a mim dada por um portador do sacerdócio digno, e estava prestando também o testemunho a respeito da bênção patriarcal da minha esposa, né? Dentre eles, o que fala é justamente que nós teríamos os nossos filhos, e nós temos hoje os nossos filhos. Nós temos Vitória, com 16, vai fazer 16 anos, e nós temos o Vitor, que fez ontem 12 anos, né? E ele faz, por incrível que pareça, o Vitor é tão especial que ele faz aniversário com uma outra filha minha, a Amanda, né? Então, a Amanda fez 32 anos legal. E o Vitor fez 12. Então, eu sou grato ao Pai Celestial pelo sacerdócio, por esses 2 homens, a qual falei para vocês, 2 patriarcas. E eu falo com meus filhos, né? Ó, o papai, a linha de idade e colegas do papai é patriarcas, presidente de estaca, né? As minhas primas são todas também gatinhas da mesma idade que eu. Papai tem 57 anos, prima de 60. Mas isso tudo por quê? Né? E é o sacerdócio, né? A gente tem um amor, o Senhor nos transforma como membros da igreja. Eu
eu sou grato ao Pai Celestial pelo sacerdócio. Mas tem um detalhe, irmãos que estão presentes. O sacerdócio só funciona quando temos as nossas esposas, quando somos selados no templo para a eternidade, quando nós temos nossas famílias. Por quê? Nós, se tivéssemos só o sacerdócio, também não seríamos nada. Então, precisamos das esposas, e com certeza são santas, elas vão ser transladadas imediatamente, porque cada um de nós tem um defeito, eu tenho muito mais que qualquer um aí, mas nós estamos nos moldando, né? Então, isso tudo é o sacerdócio, isso tudo é ser membro da igreja. Eu sou grato ao Pai Celestial pelo sacerdócio, eu sou grato pelas dificuldades que Ele nos dá, sou grato ao Pai Celestial pelas nossas provações, os nossos desafios. Eu sou grato ao Pai Celestial pelos amigos que nós temos, isso é a parte melhor. Sou grato ao Pai Celestial por tudo que Ele nos ensinou até hoje, né? E nós estamos preparados, justamente, né, para o que vem aí. E eu sou grato ao Pai Celestial também por participar desse grupo aí, bacana, né? Valéria me achou. E tamo junto. Gente, eu tive o privilégio de ver o processo de conversão, de ver o Dionísio como membro novo na igreja, e sou muito grata por ver todo o progresso que ele fez ao longo da vida dele como membro da igreja, viu, Dionísio? Ah, com certeza. Pessoal, a família da Valéria é minha família também. Não fiquem enciumados os que não me conhecem. Eu lembro que já passei muitos perrengues. Mãe Marisa mesmo vinha aqui, né, e me arrastar lá para a casa dela, passar uma semana. O pai da Valéria entrar no hospital correndo para me socorrer. Então, isso tudo é coisa gratificante, né? Então, isso é tudo família. Nós somos família. Ah, com certeza. Puxa, é isso que é o evangelho. É isso que é o evangelho, né? Uma grande família. Ah, sim. E muito obrigado por quem participou da minha aula. Também, além de tudo, ainda sou professor, viu, pessoal? Para me divertir, porque professor não ganha, só se diverte. Então, irmãos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E aí eu vou estar postando os slides lá, tá bom? Alguém mais quer falar? Quem levantou a mãozinha aí, Dionísio? Eu estou apanhando com esse trem. Eu trabalho isso de segunda a sexta. Alguém mais gostaria de falar, irmãos? Não? Então tá. Então eu vou estar encerrando, que a chuva aqui também está aumentando. Um grande abraço para vocês. E aí, eu gostaria de pedir vocês para poderem participar lá do grupo, né? Todo dia a gente coloca uma reflexão, uma escritura, um vídeo, tá bom? Então, um abraço para vocês. Irmã Natália, um grande abraço. Esse sorriso aí, ó, anima o dia e a noite de qualquer um. Embora diz aqui que algumas amo seu sorriso. No verão de 1828, Tá bom? nessa revelação